Segunda Crônicas 7:11. No capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz que Salomão orou, e orou com tanta força, não é gritando não. O que é orar com muita força, você sabe? É o grito, é isso? A oração forte, né? É aquela oração que você faz sem sombra de dúvida, sem empecilho. Você está certo que Deus vai responder. E quando ele orou, desceu o fogo do céu. E a glória do Senhor encheu a casa. Olha só. Quando a glória do Senhor, ela entra na casa, no recinto, começam a acontecer essas coisas que nós estamos vendo aí. Você entende o que eu estou falando? Isso aí não tem nada a ver com Valdemiro, com quem quer que seja. Isso é a glória de Deus. O câncer desaparece, as feridas, como aquela criança, aquela mocinha. E as pessoas veem as portas se abrindo e são libertas. Eu não sei se você percebeu, as pessoas manifestam com demônio, elas vêm às vezes endemoniadas, na outra semana já voltam libertas, são batizadas no Espírito Santo. Demônio não faz carreira aqui, não. Tem lugar que o demônio faz carreira. A mesma pessoa fica manifestando a vida inteira. Quem sabia disso aí? Quem sabia disso aí? Você já viu isso? Você lembra uma moça que chegou aqui um dia desses, que estava tão possessa, tão tomada de demônios, que os olhos eram virados. Quem viu isso aí? Parece que eu vi essa moça hoje aqui. Ela está aqui? Ali? O ela já está ajudando já? Aí, isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor. Ainda bem que veio no lugar certo, senão ia ficar o ano inteiro caindo, sujando a roupa, dando show. E não tem jeito de contestar o que eu falo. Então, olha lá, a diferença, ó. Olha a diferença, olha lá. Antes e depois, olha o sorrisão. Agora ela está ajudando a socorrer os outros. Assim que é a obra de Deus. Amém, igreja? A obra de Deus é assim, glória a Deus por isso. Olha lá o sorriso. Glória a Deus. Ainda bem que você tem uma igreja dessa na sua vida, que você pode falar lá fora, vem e vê. Quem que fala isso? Eita Deus! É bom demais, né, igreja? Salomão orou, igreja, e a glória do Senhor encheu a casa. Encheu a casa. Você sabe que mal nenhum pode se aproximar de você se a glória do Senhor estiver na sua vida. Você sabia disso? Daí você vê
a importância da oração. Mas no versículo 11 ele fala assim, do capítulo 7, mostra por favor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, presta atenção, ó. Tudo quanto Salomão intentou fazer, quer dizer, tudo que ele quis fazer, empreender na casa do Senhor, veja a ordem. Primeiro lugar está o que? A sua casa ou a casa do Senhor? A casa do Senhor. O bispo, o pastor, o político, o empresário, seja quem for, o magistrado, o apóstolo, enfim. A prioridade, quer dizer, o zelo maior é com a casa de Deus, é com a obra de Deus. Em primeiro lugar está a obra do Senhor. Então, tudo que o Salomão intentou fazer, ou seja, desejou fazer na casa do Senhor, na igreja, e depois aonde, igreja? E depois aonde? Na sua casa. A Bíblia chama de casa é o que é? A nossa? Não. A nossa vida. Prosperamente, olha só, a confirmação, prosperamente o quê? O efetuou, o realizou. Prosperamente quer dizer com sucesso. As pessoas têm medo às vezes de empreenderem, têm medo de ousarem. Você sabe que tem igrejas que são muito mais antigas do que essa e sonham em fazer uma reunião desse tamanho. Você sabia, não? Tem igrejas no Brasil que tem mais de 100 anos, obra de Deus. É? Mas eu me lembro que quando essa obra estava no começo, eu falei, eu vou entrar na televisão. Quem estava perto olhou e falou, eu ouvi o que mesmo? Eu falei, eu vou entrar na televisão. Só que eu não estava conseguindo pagar o rádio. Eu estava investindo na casa de quem, igreja? Do Senhor. É? Isso é pessoal, né? Isso aí você não tem que consultar isso, aquele. Não, só a Deus. E o resultado é isso aí. Anda comigo na rua para você ver. Essa semana, toda hora eu vinha e ali no Brás, gente que nunca entrou numa igreja corria na frente com o celular. Eu tenho que levar uma foto ou um vídeo lá para casa, porque lá em casa fica todo mundo na frente da TV. É? Por causa dessas, não é por causa de Valdemiro, não. É por causa disso aí, ó. As pessoas ficam na expectativa. Será que hoje algum paralítico vai andar? Será que algum cego vai enxergar? Algum surdo vai ouvir? Algum leproso vai se apresentar purificado? Será que alguém vai mostrar a mudança de vida hoje? E aí vê o poder de Deus se manifestar. Outro diz assim, será que Deus vai falar? Que é a palavra, né? A palavra. Quem que gosta de ouvir palavra? De quem?
É unanimidade, né? Será que tem gente que gosta de ouvir a palavra do diabo? Acho que não. A de Deus é unanimidade. Então, Salomão foi bem sucedido nos seus projetos, porque à frente dos projetos pessoais estavam os projetos de Deus. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Ouvi a tua oração. Nesse momento, igreja, tem milhões de pessoas com o coraçãozinho queimando, ardendo, desejando que o Senhor ouça a sua oração. A mamãe que com lágrimas falou: Pai, em nome de Jesus, liberta o meu filho do crime, das drogas, da prostituição. Liberta minha filha. O papai que não aguenta mais voltar com as mãos vazias para casa, orou, falou: Senhor, abre uma porta grande na minha vida. O endividado orou, falou: Senhor, me dá condição para pagar as dívidas. E olha o que aconteceu na vida do Salomão. Deus aparece para ele e fala assim: Salomão, eu ouvi a sua oração. Ou seja, sonho realizado. Você acha que se Deus ouvir a sua oração, alguém pode impedir você de receber? Você acha que se Deus ouvir a sua oração, você não será curado? Se Deus ouvir a sua oração, você não vai prosperar? Tudo que você precisa, tudo que eu e você precisamos, é que Deus ouça a nossa oração. Tem umas coisas que a gente pede na oração que é bom que essa oração fique entre Deus e nós, que são coisas, humanamente falando, absurdas, improváveis. Tem uma mamãe ali que o médico começou a preparar o atestado de óbito do filho. Ela falou: meu filho vai viver. Isso aí é coisa que tem que falar só com Deus mesmo. Falou pro doutor: meu filho vai viver, doutor. E depois que o filho volta da morte, o doutor falou para ela: filha, que Deus é esse que você serve, que depois da alma ter saído do corpo, ela torna a entrar. Você ouviu o que ela disse? Que Deus é esse, minha filha, que traz a alma do morto de volta? Que Deus é esse? O médico falou isso para você? O médico falou bem assim para mim, que ele quer conhecer o Deus que nós serve. Por quê? Por causa que minha filha ressuscitou e ele nunca tinha visto uma coisa dessa. Então pronto. Fala para ele que Deus quer receber. Que Deus é esse que faz eu rasgar um atestado de óbito? Que Deus é esse que põe meu diploma em xeque? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que vai mudar a sua história. Esse é o Deus que está começando um novo ciclo nesta obra de maravilhas. De maravilhas. Que Deus é esse? Eu quero conhecer esse Deus, minha filha, que depois de ter constatado a morte,
ele resolve trazer a alma de volta. Eu quero conhecê-lo, o doutor disse. Que Deus é esse? Só existe esse, doutor, não tem outro. Doutor, já tentei tantas vezes trazer a alma de alguém de volta. Mas quem sou eu? Só existe um ser capaz de fazer isso, porque a vida está com ele. Lembra? Lembra? A vida está com ele. Deus apareceu para Salomão e falou: eu ouvi a sua oração. Deus, ele aparece de muitas formas, né? De muitas formas. Não é sempre que as pessoas conseguem ver quando ele aparece. E algumas vezes você vê o que vimos aqui hoje, é Deus chegando e falando: eu estou aqui, eu estou aparecendo. Mas às vezes é tão silenciosa. Eu me lembro de uma passagem bem conhecida que a gente sempre fala, que o Felipe foi lá chamar o Natanael, que tinha encontrado o Salvador. Quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus falou: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael: mas de onde o senhor me conhece? Porque nunca tinha visto Jesus. Jesus falou: antes do Felipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Jesus apareceu na vida dele, ele nem viu. Talvez você esteja tão carente e pensando: puxa, se ele aparecesse na minha vida, ele já te viu. Ele já te viu. Você tem que crer. Ele falou para Salomão: eu ouvi a sua oração. A gente sente quando ele ouve, ele confirma. Se você soubesse o que eu estou sentindo na oração que fizemos ainda há pouco, quando eu abri ali, é Deus falando: ao Valdemiro, eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração, ele falou. E eu orei por quem mesmo? Por quem que eu orei? Por quem que eu orei? Ele está dizendo: Valdemiro, eu ouvi a sua oração. Eu ouvi. Ele diz assim, ó: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo. O que é cerrar? Cerrar é o que, igreja? Hã? Cerrar é abrir? Cerrar é fechar. Cerrar é fechar. Presta atenção no texto. Se eu cerrar os céus, ou seja, se eu fechar. Eu escutei um negócio como um cabrito dentro da igreja. Foi? Isso, credo. Meu pai falava: cuidado, meu filho, pode ser o lobisomem. Se eu cerrar, se eu fechar
Não é isso? Se eu fechar. Cerrar é fechar a igreja. Vê lá no dicionário, cerrar é fechar. Mas por que se eu cerrar? Isso aí sugere alguma coisa? Você entende o quê? Se você sai de casa e seu marido falou, um parente seu, se eu fechar a porta, se eu fechar, quer dizer que o céu normalmente fica o quê? Fica o quê? Aberto. Você entende? Normalmente os céus ficam o quê? Abertos. Mas aí ele fala, se eu fechar. Aí eu entendo por que Jesus falou para o Simão assim, ó, dar-te-ei o quê? As chaves dos céus. Ele falou para Simão assim, ó, vou te dar as chaves, porque às vezes eu me aborreço. E se eu me aborreço, o que eu faço? Fecho. Isso aí não é chuva necessariamente, não é água, né? Às vezes a gente percebe que os céus estão fechados de bênçãos para o mundo. O mundo está pouco abençoado. Quem percebe isso? O mundo. A guerra, ela é sinal de bênção ou falta dela? E fome, desemprego, dívidas, crimes, tragédias. Então, eu estava orando ali, meu coração doeu, aí eu falei, Senhor, eu estou achando que os céus estão fechados. Me perdoa, mas eu estou achando que estão fechados, porque tem pai que mata filho, tem filho que mata pai, tem gente com ódio, tem religião com ódio da outra, enfim, é tanta coisa, tanta imundícia, e o mundo cada vez mais pobre, as pessoas se distanciando de Deus. Então, por isso que Deus falou assim para o Simão, para o Pedro, né? Jesus falou, eu vou te dar as chaves. O que ele quer dizer com isso? Eu entendo que se por acaso ele se aborrecesse e fechasse, o Simão não ia precisar se incomodar, porque ele tinha o quê? A chave. Mas não é todo mundo que tem a chave. Não. Não é todo mundo que tem a chave. Jesus confiou, porque a chave dá a chave de algo tão importante, de um lugar tão fundamental para alguém, tão importante, tem que ser alguém de confiança. Quem entende o que eu estou falando? Você daria a chave da sua casa para qualquer pessoa que você vê na rua? Sim ou não? Claro que não. Jesus deu a chave para Simão porque Simão tinha acabado de confessar que estava diante do Messias, do Salvador. Para você receber tais chaves, é preciso conquistar a confiança do dono da casa. Do dono da casa. E Simão recebeu mesmo as chaves. O ministério dele mostrou isso depois. Ele tem muitas chaves, muitas cópias, né? Eu tenho a impressão que ele passa no meio da gente assim, balançando, a gente escuta o barulhinho. Quem quer a chave? Quem quer a chave? Você quer? Você acha que é só querer? Não.
Pedro não estava sozinho, tinha muitos com ele. Mas ele falou: Simão, toma as chaves. Por quê? Porque ele falou: esses todos que andam com vocês aí falam o que de mim? Aí os discípulos, Simão falou: tem uns que falam que o senhor é como o João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Quer dizer, o senhor é importante, não é tão importante, mas é importante. É isso que as pessoas diziam. Então esses aí não tem chave, não merecem chave. Mas Jesus falou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro falou: para mim, eu só posso falar por mim, Senhor. Eu não sei o Tiago, não sei o João. Para mim, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. E não é com palavras, é com atitudes, com gestos. Renúncia e entrega. Enfim, não é falando somente. É que Simão demonstrava isso. Qual é a importância que ele tem na sua vida, na nossa vida, na sua vida, bispo, pastor, obreiro, esposa do pastor? É isso que nos dá a chave, quer dizer, o sucesso da nossa carreira está ligado a isso. Depende basicamente do quanto o Senhor é importante para nós, na nossa vida. Não adianta você ser esperto, isso é besteira. Tem tanta gente esperta aí que se deu mal. Tem gente aí que só faltava dar nó em pingo d'água, a casa caiu. Não adianta, não. Não adianta você achar que é esperto, não, que eu tenho um diploma, que eu tenho isso. Esquece. Se você provar para Deus que Ele está no topo, que é o número 1 na sua vida, aí você vai ouvir o barulhinho assim, aí você agarra, chave batendo umas nas outras, aí você agarra, aí você vai e abre. Amém? É isso. Você pode ver que Salomão ele fez primeiro na casa do Senhor e depois na casa dele. E aí o Senhor falou para ele: ouvi a sua oração. Amém? Se eu cerrar os céus, fechar os céus, você acha que alguém mais tem poder para fechar os céus? O diabo veio de lá. Será que ele não tem a chave, não? Tem nada, né? Não tem, porque ele foi despejado. Quem é despejado não leva nada, não. Ele foi despejado, bandido. Quem sabia que o diabo foi despejado? O oficial chegou com a ordem de despejo. O anjo falou: rapa fora. Ele largou tudo para trás. Não é assim? Foi despejado. Ele não tem chave. Ele não tem chave. Se você se apega a ele, você está na água. Você está no mato sem cachorro. Se você ouve o diabo, você está no mato sem cachorro. Porque ele foi despejado. Quem sabia disso? Foi despejado. Foi expulso. Falei alguma besteira? Você sabia que o diabo foi expulso? Então pronto. Então, às vezes ele fecha mesmo os céus. Ele se aborrece. Tanta ignorância, tanto descaso. Você já viu como é que a obra de Deus é tratada nesse mundo? Do jeito que está indo,
o mundo vai olhar para nós e falar: não é possível, onde esse pessoal apanha tanta bênção assim? Aí você fala assim: ó, pelo barulhinho que eu ouvi, pelo barulho tinha tanta cópia. Pega a sua, besta. Faz que nem lá em Minas: ô bobo, pega a sua. Quem já foi lá em Minas? Você chega na casa do mineiro, eu sou mineiro. Chega na casa do mineiro, o mineiro adora impressionar e faz uma comidinha, às vezes até no fogão a lenha assim tal. Aí, você quer almoçar, fulano? Você é meio tímido. Ah, acho que não. Come, bobo. Não é assim? Aí quando você vai se despedir, ó, pode voltar a hora que quiser, tá, bobo? Eu sou mineiro, eu entendo que esse bobo não é para ofender, mas quem não entende fala: rapaz, será que eu tenho cara de bobo? Então, fala assim, ó, faz igual mineiro, fala: ó, sábado eu fui na mega imposição de mãos, eu escutei eu escutei ruído de chave batendo uma na outra, assim. E vai lá, bobo! Vai lá, bobo! Cuidado aí com quem você vai chamar de bobo, cuidado. Você olha assim e fala: vai lá, não, besta não é bobo, né? Vixe, besta é lá no Nordeste, na Paraíba. Larga de ser besta, menino. Quem o nordestino fala: ó, seu besta. Eu falei: meu Deus, quando eu cheguei lá na Paraíba, ó, besta. Eu falei: meu Deus do céu. Mas não está ofendendo, não. E lá em Minas é bobo. O mineiro nordestino conversando é assim: ô bobo, você não foi lá não? Não fui não, besta. É o mineiro nordestino. Você precisa ver a declaração de amor. Quando casa um mineiro com o nordestino é assim. Aí o sujeito chega, a mulher, a minha mulher é mineira, né? Ô bobo, eu fiz uma janta tão gostosa, eu já vou comer, sua besta. O mineirinho, o sujeito me contou que o mineirinho ali, mineirinho com 55 anos de casado, e o sujeito observa, né, o colega dele, e ele só falava, tratava a mulher assim: ô meu amor, você fez isso, ô meu amor, vamos lá. Aí você fala: que bonito, que lindo. Quantos anos você de casado? 55. Até hoje você só fala meu amor com a sua mulher. Ele falou: já não pode saber, mas tem uns 5 anos que eu esqueci o nome dela. Aí eu falo assim: aí eu falo o sujeito. Então a conversa do mineiro é assim, entendeu? Na igreja nós temos que ter a chave, né? A chave é a oração, você sabia? Olha o que diz, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar? Hein? Isso, menina. Sua nota é 9, alguma coisa. Exatamente, está lá. É baixar, é diminuir. Humilhar é baixar, é diminuir. É exatamente isso. Humilhar é diminuir. E é tão difícil, igreja, a gente, olha lá, rebaixar. Olha só, olha lá, é isso mesmo, rebaixar, diminuir. E quando você baixa a sua bolinha ou diminui diante de Deus, ou seja, você entende. Aliás, o João Batista ensinou isso. Falaram assim: ô mestre, aquele que estava contigo lá, que você batizou, que você elogiou, tá batizando lá do outro lado, e o povo está indo tudo para lá, o povo da nossa igreja.
Essa nossa igreja é por minha conta. Mas é mais ou menos isso aí. Olha lá. João falou assim: o homem não pode receber coisa alguma. Eu não sei se é aí mesmo que ele fala, convém que ele cresça. É aí mesmo? Convém que ele cresça e que eu diminua. É isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Era humilde homem ou não? Era humilde, mas era brabo. Deus disse: se humilhar é o que mesmo, igreja? Diminuir, rebaixar, baixar a bolinha. Aí já tem uma ligação, né? Existe a oração de humilhação e a oração exaltada, de cobrança, cheia de mérito. Não, porque, aliás, você já viu esse exemplo. O fariseu e o publicano, quem lembra que Jesus falou? Ao fariseu orando, ó. O fariseu acho que subiu na ponta da torre da internet. Antes de internet não, né? Subiu em algum lugar lá. Jaraguá? Será? O fariseu, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Os outros são ladrões, eu não. E os injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Rapaz, o publicano estava perto dele. O que o publicano tem a ver com a oração do bandido, rapaz? O camarada lá foi se meter com o pobre do publicano. E ele falou: graças te dou, porque eu não sou. Rapaz, o publicano só faltou enfiar a cabeça dentro da terra, tá? Já estava derrubado, porque ele estava cheio de pecado. Cheio de pecado. O Zaqueu era publicano, quem sabia disso? Ninguém gostava dele, não. Só Jesus, né? Jesus não gosta do pecado, ele gosta do pecador. Não é verdade? Aí o publicano foi orar e estava até com medo já, porque o outro acabou com ele. Nem olhava para o céu, não, né? Olha lá. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, o quê? Jesus falou que esse foi ouvido também. Você vê que não existe um ritual ou uma carreira, um currículo bom, completo. Não. É que as igrejas inventam tanto que cria uma imagem, uma lenda, um padrão perfeito para crente. E a Bíblia ensina o verdadeiro caminho. Lembra do jovem rico? O jovem rico perguntou o que ele fazia para entrar no céu, para ser salvo. Jesus falou: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele falou: mas isso aí eu já não faço não, desde pequeno que eu observo isso. E era verdade que Jesus confirma. Jesus falou: só falta uma coisa, vende o que você tem, porque o coraçãozinho dele estava no que ele tinha. Mas ele não pecava não, ele não fazia nada daquilo lá não. Ele não roubava, não adulterava, não mentia, não dava falso, honrava pai e mãe. Mas acabou perdendo, porque... E ele era um modelo de crente, se você observar. Não é verdade? Modelo de crente. Agora o publicano falou assim: ser propício a mim, quer dizer, olha para mim,
tenha interesse por mim, me veja aqui, considera a minha vida, porque eu sou pecador. Jesus falou, esse aí foi ouvido. E o outro lá, que era o rei da cocada, se quebrou. Então, a humildade com a oração tem um casamento perfeito. A oração feita com humildade, essa é poderosa. E a mulher grega, Jesus falou, não vou tirar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Aí ela, sim, Senhor. Olha só, ela, meu Deus, essa foi rebaixada, não foi, igreja? Jesus a colocou à prova e ela se Rapaz, eu chego a arrepiar, igreja, quando eu leio isso aí. Jesus a colocou à prova, eu não vou tirar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Aí ela foi lá embaixo. Ela falou, sim, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças deixam cair. Os filhos. Migalha. O que é migalha? Migalha é o armário lotado, é isso? Migalha é a panela cheia, é isso? Migalha é o quê? Quem que às vezes toma o café de manhã, o pãozinho tá bem torradinho, aí cai um monte de casquinha assim, aquilo, migalha é aquilo lá. Ela foi lá embaixo, aí ela falou, em vez de sair batendo pé, murmurar, fui maltratada nessa igreja. Ela falou, seu poder é muito grande. O seu pão é tão nutritivo, é tão gigantesco. O pão que o Senhor dá para suas crianças. Quando cair um farelinho, eu posso pegar. Eu só preciso disso. Eu não preciso desse pão que o Senhor dá para os seus filhinhos. Só a casquinha já resolve. Jesus ficou olhando para ela assim, igreja, ó. Ó Jesus, ó. Pode ir. Eu? Eu estou vendo daqui. Sua filha já está bem por causa das suas palavras. O demônio já saiu. Quem expulsou o demônio da filha? Foi ela. Foi ela. Ou seja, dependendo das nossas atitudes, a nossa vida muda. E ela se rebaixou tanto ali, né? E aí ele fala, se humilhar, orar, e o quê? E o quê? E o quê, igreja? Buscar. O que é buscar? Buscar é o quê? Procurar. Buscar quer dizer o quê? Procurar. Você acha que o mundo está procurando por Deus? Tá não. Tá não. Está procurando drogas e muitas outras imundícias. O mundo está doido para fazer uma guerra. Guerra mundial. Você percebe ou não? É isso. Buscar é procurar. Você sabia que quando uma pessoa está procurando por Deus,
ela o encontra rapidamente. Teve alguns casos que Jesus falou, como do centurião, nem Israel achei. Quer dizer que ele também estava? Quando duas pessoas estão se procurando umas às outras, olha, ou uma a outra, a coisa fica bem mais fácil. Mas o mundo está se distanciando, está correndo. Aliás, o Senhor falou, eu não sei se é Oséias 11, que ele fala, quanto mais eu me aproximei de ti, mais você se foi da minha presença. É isso mesmo, filho? Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. A Bíblia é riquíssima. Em 2 Crônicas 15, pertinho da quem está ali, o profeta, o Espírito Santo falou na boca de um profeta para o rei Asa, falou, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ou seja, se o procurardes, ele se deixará. A palavra achar tem a ver com a procura. Mas veja antes lá, se o buscardes, quer dizer que buscar é o quê? Procurar. Se você o procura, ele se deixa. E se você o deixa, ele some da sua vida. É o que está acontecendo com o mundo. E aí Deus fala para Salomão assim, se eu fechar o céu, quer dizer, se eu me aborrecer, eu fecho. Aí é só quem tem a chave que abre. E quem não tem? Aí, meu irmão, tem que se humilhar, orar e o quê? Procurar, buscar. E se converter dos maus, deixar o que não presta. Então eu ouvirei de onde? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa palavra sararei ou sarar sugere que a terra... Peraí. Sugere que a terra está o quê? Doente. Você liga a televisão, crime, tragédia, más notícias. Só decepção. A terra está o quê, igreja? Doente. E onde é que está a cura da terra? Vamos reunir o G20, o G50, o G100. Nada, que nada. Vamos dar o prêmio Nobel da Paz para o fulano, não adianta também não, isso é besteira. Besteira. Tem que humilhar, orar e se converter dos maus. Aí a terra será sarada ou curada. Uma terra saudável, Não tem nada a ver com terra, com areia, com terra, não. Tem a ver com o planeta, tem a ver com o mundo. Amém? Um mundo onde as pessoas se amem, se respeitem e tenham os seus projetos e sonhos realizados. Você entende isso? Quem entende? Mas cadê? O homem não quer isso. O homem não quer isso. Sararei a sua terra. Olha que coisa bonita. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer? Começa assim, se eu fechar. E aí ele diz assim, estarão o quê? Os meus? E atentos os meus? Ou seja, aí
Eu estou aqui no meu trono, no céu, mas aí os céus estão abertos. O que você pedir, eu vou ouvir. Amém? É a oração que se fizer neste lugar. Eu escolhi e santifiquei essa casa, ele fala, ó, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Que coisa, hein? Se tem uma verdade verdadeira, essa igreja tem. Não interessa a palavra desse ou daquele. A única verdade confiável chama-se Palavra de Deus. A única. A única verdade verdadeira. Palavra de Deus. A única coisa confiável. O que vai te dar qualidade de vida é isso, socorro. Não se iluda que vai aparecer algum homem bom. Esquece. Se afina com Deus, se apega à palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí você vai ver as coisas mudando. Você vai correr para contar. Você vai correr para contar. Você vai ver. Você vai ver. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Você não tem ideia. Eu não sou nada não, igreja. Quer dizer, você sabe que eu não sou. Só você vê de onde eu vim. Eu já comi o pão que o Cramunho amassou. Hoje eu estou amassando, tacando brasa e dando para ele comer. Quando eu era prego, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Fica de pé, por favor. Quem entendeu a palavra?